Fala comigo, meu apostador, minha apostadora, e aí? Já estão recuperados do último vídeo lá com a planilha que eu mostrei para vocês, que realmente dá para ganhar muito dinheiro aqui, desde que você leve no longo prazo, devagar, respeitando o seu tempo, beleza? Então chegou a hora da gente ver métodos. Métodos são processos organizados para atingir um objetivo. Sabe, quando você repete sempre aquela mesma coisa e você consegue atingir seu objetivo, você tem um método. E como é que a gente consegue trazer isso para o mundo dos investimentos esportivos, para o mundo das apostas esportivas? Métodos são nada mais, nada menos do que padrões de entrada. São filtros que você faz nas suas análises que normalmente dá certo para você. Sempre que você analisa dessa forma, as coisas dão certo. Então, você tem um método. Por que o método é tão importante para a gente? Porque ele é tão fundamental aqui nos investimentos esportivos. Porque quanto mais você cria padrões, mais você diminui a sua margem de erro. Quanto mais filtros você tem, e agora você vai adotar filtros como tempo, posse de bola, chutes, a odd que você vai entrar, dentre outros filtros também, mas quanto mais filtros você tiver, quanto mais análise você fizer, menor vai ser a sua margem de erro, tá? O famoso filtro do filtro. O método ele caminha junto com a gestão de banca, tanto que eu peço para vocês, né, e tanto que tem na nossa planilha também, sempre que você for anotar, sempre que você for planilhar a sua entrada, você coloca lá qual método você usou, qual mercado você usou. Tá? Saber quando entrar e saber quando sair evita gatilhos. Cara, isso aqui é muito, mas muito importante, porque eu vejo muita gente falando assim: pô, era para eu entrar nesse jogo, fiquei com medo, acabei não entrando, teria ganho. Ou então você está numa aposta, tá? Você está numa entrada ali e o jogo está difícil, você não encerra e o time leva um gol. Aí você perde, você, caramba, pô, deveria ter encerrado. Ou então, duvido que isso não aconteceu já com vocês. Ou então, quando você tá nesse mesmo jogo, aí você fala, não, esse jogo tá perigoso. Aí você encerra, às vezes você encerra até perdendo e vai lá, o time ganha o jogo. O time faz mais um gol, ou o jogo termina naquele placar e você fica, caramba, eu deveria ter deixado essa entrada rolar. Às vezes sai um gol no último minuto, você tinha fechado sua entrada para não perder tudo e acaba saindo um gol. Com o método, acaba isso, sabe por quê? Porque quando você cria um método, quando você cria um padrão de entrada, você sabe que quando vai entrar, você sabe quando você vai sair. É muito importante você estar definindo isso, tá? A gente vai criar um método junto, depois aqui nos próximos slides a gente vai criar um método junto e você vai entender. Mas é muito importante por quê? Porque quando você leva um head assim, por exemplo, você encerrou o jogo antes de acabar e saiu o gol. Cara, isso afeta muito o seu psicológico. Você vai começar a fazer entrada ali, você vai perder um pouco ali a noção e vai começar a fazer entrada e vai começar a perder mais dinheiro. Então, sempre que criar um método, faça isso. Defina quando você vai entrar, defina quando você vai sair, beleza? Vai evitar gatilho, você não vai ficar puto, você não vai ficar pensando que poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Não, você segue um plano que normalmente dá certo para você e você vai sempre seguir dessa forma. E o método também identifica erros cometidos e permite evoluir. Se você sempre faz a mesma coisa, se você sempre tem um padrão ali que você segue, né, você vai entender o que você está errando, o que você pode estar melhorando. É só você mudar alguma coisa dentro daquele filtro e você de repente pode estar melhorando o seu método. E é isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Vamos criar um método de back ao favorito, de vitória do time favorito. Vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei aqui. O time tem que ser um time top, tá? Um time que está brigando na parte de cima da tabela. Time lutando contra o rebaixamento, para mim não interessa. Time no meio da tabela também não interessa. Segundo filtro aqui para mim, ele tem que ter tido pelo menos 6 vitórias nos últimos 10 jogos. Tá vendo como a gente vai formando o método? O que eu pego? Eu pego os 10 jogos desse time que eu quero. Ele ganhou pelo menos 6, mais da metade? Então beleza, ele está no meu filtro aqui. Ele tem que estar com uma odd mínima de 1,60. Se essa odd estiver aqui maior, beleza. Mas se essa odd estiver menor, no 1,50, 1,40, para mim não interessa. O adversário tem que ser bem inferior, tá? Eu não gosto de entrar quando ele está enfrentando adversários do mesmo nível. E no 5 ele tem que ter um bom retrospecto contra esse adversário, tá? No confronto direto entre eles, ele tem que ter ganho pelo menos 6 das últimas 10. A gente viu ali nos sites que eu mostrei para vocês, né? Seja o SofaScore, FlashScore, no Radar Esportivo, que dá para vocês filtrarem isso. Ele tem que ter ganho pelo menos 6 das últimas 10 contra seu adversário direto. Porque muitas vezes o time é melhor que o outro, mas
é clássico, ou então tem um tabu ali, sabe? Parece que as coisas não dão certo de jeito nenhum quando ele enfrenta aquele time, então a melhor coisa é ficar de fora, tá? Criei um método, a partir do momento que eu criei esse método aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou entrar se encaixar em tudo aqui, tá? É esse time, ele tá com 6 vitórias, tá na odd que eu preciso, o adversário é inferior, ele tem um bom retrospecto, se tem tudo isso aqui, eu vou entrar, tá? Tá no meu método. E o bom é que eu já sei que eu vou entrar, que isso já tira o meu primeiro gatilho, que é aquele de, pô, forcei entrada, pô, era pra eu ter entrado, não entrei, fiquei na dúvida, o time acabou ganhando. Não tem isso. Se eu tenho um método, eu tenho que seguir, tá? Bateu isso aqui, eu vou estar entrando. Beleza. Agora, passou um mês desse nosso método aqui, que a gente criou, e eu percebi que eu não estou no lucro. E eu percebi também, né, porque por isso que é importante a gestão de banca, que a gente tem levado bastante head quando esse time é visitante, quando esse time que mesmo se encaixando nos padrões, mesmo ele ganhando bem, mesmo ele sendo favorito, como visitante não está dando certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou manter o nosso método aqui, do 1 ao 5, como já estava, e vou acrescentar mais um filtro. Olha aqui como a gente já mudou. A gente tinha um método, a gente está aperfeiçoando ele. Só vou entrar agora quando esse time aqui que entrar nessas condições estejam jogando em casa. Criei mais um filtro para o meu método. Beleza? Então vamos lá. Passou mais um mês ou 2 meses, isso depende muito, o tempo é você que vai definir, né? A gente já está melhorando, deu uma melhorada. Mas eu percebi que os meus greens, a maioria dos meus greens, o time ele precisa ter um retrospecto melhor do que 6 jogos dos últimos 10. Então a gente melhorou aqui, a gente mudou o nosso método. Ao invés de ele ter 6 jogos, 6 vitórias dos últimos 10, ele tem que ter 7 vitórias dos últimos 10 jogos e 7 vitórias contra o seu adversário dos últimos 10 jogos também. Então a gente vai fazer menos jogos, né? Porque o nosso filtro ficou maior. Só que aí a nossa chance de perder também diminui, porque a gente percebeu ali que aquele 6 não estava dando certo pra gente. Então, o que a gente fez? Agora a gente está quase lá, a gente ainda ficou um pouquinho no negativo, a gente está quase lá, vamos tentar mexer mais uma coisa. E o que? O que eu percebi? Eu percebi que a minha relação de green para red, né, aquela que a gente já viu, né, a gente precificou, viu que, pô, a cada 5 jogos eu acerto 3 e erro 2. Então eu não posso estar entrando numa cotação de 1,60, eu tenho que estar entrando numa cotação de 1,70, porque 70 vezes 3, 21, perdi 2, 200, então ficou 210 menos 200, 10% de lucro. Então, se eu tiver na minha média, é claro que eu vou tentar estar melhorando minha média, mas se a minha média for essa, pelo menos no positivo eu fico. Então, às vezes, você tem um método bom, muitas vezes nosso método está pronto, igual esse aqui. Só que o que faltava? A gente aprender a precificar uma entrada. Então, toma cuidado, tá? Sempre que for fazer um método, vai olhando, dá uma olhada nessa relação de green para red também, porque isso pode fazer a diferença. Às vezes você tem um método bom, só falta entrar numa odd melhor. A odd está 1.6, você pode esperar começar o jogo. Se essa odd subir, bater 1.7, o time está no seu filtro dentro. Aí você pode entrar também. Se você não precisa fazer isso só pré-live. Se você quiser esperar no ao vivo, essa cotação subir até onde você espera, também está ótimo. Só que tem que ser dentro dessa cotação. Então vamos lá, considerações finais. Isso aqui é muito importante. Nunca faça nada fora dos seus métodos, nada. Se você criou um método para esse mercado do back ao favorito, você só vai entrar nessas condições. Ah, mas eu estou percebendo que está saindo um gol sempre na odd de 1.6, ela não chega a 1.7. Tudo bem, mas você já viu que se você descer a odd para 1.6, você fica no negativo. Então é melhor você não entrar no mercado do que você entrar e levar head. Ou então você aumenta para você pode abaixar para 1.6 e tentar mexer em algum outro filtro para estar melhorando a sua relação de green para red. Aí beleza. Mas isso você só vai saber se você planilhar, se você está avaliando suas entradas. Como eu já disse na gestão de banca, dá trabalho? Tropa, dá trabalho. Mas depois que você tem um método bom, um método validado, cara, isso aí você vai levar por anos e anos durante toda a sua carreira. O método que eu uso para, por exemplo, entrar em back, cara, eu já uso isso aqui há muito tempo, e ele me dá lucro, eu não preciso me preocupar com ele, tá? Eu só, de vez em quando eu vou dar uma ajustezinha ali, se eu peguei um mês, se eu pegar uma sequência ali de uns 3 meses com mais heads do que o normal, eu vou tentar avaliar, ver o que eu posso fazer, tá bom? Vamos lá. Considerações finais. Nunca faça nada fora do seu método, tá? Criou o seu método,
usa ele, vai tentando 1 mês, 2 meses, você vai aperfeiçoando, mas você precisa ter critério, você precisa ter um filtro definido, porque senão você nunca vai saber como vai evoluir. Você vai melhorar o que se você entra em qualquer jogo de qualquer maneira? Se você entrar de qualquer maneira, porque eu acho que ele vai ganhar, mas por que você acha? Então você precisa sim ter filtros definidos para você conseguir evoluir, senão não vai dar certo, tá? Então, criou um método? Segue o método e só vai ajustando, só vai aperfeiçoando para melhorar. O método precisa de meses de consistência. Isso quer dizer o quê? Muita gente, cria um método, tá uma semana boa, já acha que é um método da vida, ou tá um mês bom, já acha que é um método da vida. Não é assim. Um método ele precisa de meses de consistência. Tá? A gente fala que para um método ser validado, ele precisa ser testado por uma bad run. Né? Você precisa passar por uma sequência ruim e o seu método conseguir passar como se fosse uma tempestade, sabe? Você consegue passar ali depois, você continua seguindo ele, né? Você está vendo que as coisas estão dando errado, mas é porque tinha que dar errado mesmo, porque quando tem zebra, bad run, não tem jeito, né? Aquela sequência de red. Mas depois disso, ele segue, você volta a ser lucrativo. Então, quando ele consegue passar por uma bad run, normalmente é um método validado, tá? Não quer dizer que você criou um método em um mês e ele não tá bom. Só que para você realmente afirmar que ele tá bom, ou de repente querer ensinar isso para alguém, ou utilizar isso em algum grupo de entradas, você precisa esperar ele ser validado, você precisa esperar que ele tenha consistência durante um tempo, tá? Não adianta ser emocionado. Você pode ter quantos métodos quiser, inclusive apenas um. Eu vou falar para vocês por mim. Cara, meus métodos hoje, os que eu mais utilizo, é o mercado de resultados e o mercado de gols, tá? De vez em quando, mas muito de vez em quando, eu entro em escanteio, às vezes eu entro uma vez na semana, 2 entradas na semana, uma entrada a cada 2 semanas, porque o meu funil de escanteio ele realmente é muito fechado. Eu tenho muito critério, muito filtro em escanteio que acaba me impedindo de entrar. Mas para mim tudo bem, porque é justamente esse filtro bem feito que eu faço assim com bastante coisa é o que me torna lucrativo. De repente, se eu abrisse mais, né, para outras coisas, eu poderia estar tomando prejuízo igual eu estava tomando antes de criar o método, tá legal? Então, se você quiser ter apenas um, mas que você seja bom, pode valer muito a pena. Você também pode ter 10, pode ter 9, pode ter 8. Só que aí vem esse problema aqui, ó. Não economize tempo avaliando suas entradas. Por quê? Porque isso envolve dinheiro. Isso é a chance de você evoluir, de você aperfeiçoar. Lembra daquela tabela. Então é o seguinte, se você tiver 10 métodos, 11 métodos, você vai dar conta de estar avaliando sempre eles, avaliando assim de forma minuciosa. Viu como foi esse nosso método aqui? Eu percebi que o time jogando em casa era melhor. Se eu só botasse ele jogando em casa, eu já estava ganhando mais dinheiro do que se deixasse ele em casa e fora. Outra coisa foi só precificar. Outra coisa foi uma média de um jogo. Se eu entrasse numa média de 7 jogos ao invés de 6, eu estaria melhorando, entendeu? Isso aí a gente tudo vê pelos sites que eu falei com você. Só que será que você daria conta de estar acompanhando 10 métodos, 9 métodos, 8 métodos? Será que você conseguiria dar conta disso? Se você der conta, tiver tempo, show de bola. Mas normalmente as pessoas têm ali 2 métodos, 3 métodos, 4 ali, tá bom. Você pode ter mais, tá? Só tenha tempo para avaliar. Até porque se isso envolve dinheiro para você tem que levar muito a sério, você tem que dar o seu máximo. Cara, você tem que fazer tudo de melhor possível, porque você pode mudar a sua vida, você pode mudar a vida da sua família e tá dependendo de você, tá na sua mão e tá na mão do seu esforço. Uma frase que eu gosto muito é: para você chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém faz. Muita gente desiste aqui no mundo das apostas, muita gente vai desistir aqui no meio do curso, quando chega essas partes técnicas, porque tem preguiça. Né? Não vou fazer isso não, vai dar muito trabalho. Mas quem tem preguiça não vai chegar a lugar nenhum. Eu acredito que você não vai ter preguiça, você vai se esforçar. Então, para mim, eu uso 2 métodos, que é o de gols e o de resultados, né, que até é o que eu falo muito no vídeo dos palpites, que para mim eu sei que dá certo, para mim eu tenho mais facilidade de estar avaliando, de estar evoluindo, porque a gente também tem que estar sempre tentando evoluir. E é isso, tá bom? Isso é o que eu queria falar sobre métodos. Eu espero de coração que a partir de hoje você entenda que você não pode mais fazer qualquer entrada de qualquer jeito. Você vai criar um filtro e vai criar filtros específicos. Cara, na hora de você analisar, você quer entrar no mercado de gols. Faz assim, ó, tô analisando que a cada 10 jogos, em 9, ele teve pelo menos 3 gols. Se você quer entrar no over 2,5, no mais de 2 gols e meio. Eu vou fazer filtro só de time que dá de cada 10 jogos em 7. Faz isso e anota e começa a entrar só em jogo assim. Viu que tá dando certo? Mantém. Ou então você pode flexibilizar, ver com 6, né? Ver se com a média de 6 você também seria lucrativo. 6 não dá.
volta para o 7, entendeu? E assim você vai fazendo, e assim você vai moldando aos pouquinhos, tá bom? Então é isso. E para a gente fechar, é impossível, isso aqui é uma certeza, eu posso não ter certeza dos jogos, mas eu tenho certeza disso aqui. É impossível ser lucrativo sem método, é completamente impossível, não existe uma pessoa no nosso meio que é lucrativa sem método, nenhuma pessoa que realmente, né, de verdade é lucrativa, porque tem muita gente, isso é rapidinho, cara, eu sempre falo que eu sou um cara que fala muito, né, isso é uma coisa muito legal para você perceber em outras pessoas que dizem que são profissionais e tal. Olha os padrões de entrada dela, vê se elas repetem os padrões, porque muita gente manda tip, faz não sei o quê, mas você vê elas entrando de formas completamente aleatórias, é sinal que elas não têm um método, é sinal que elas não são lucrativas, só estão te enganando. Todo mundo tem um método, você vai ter também a partir de hoje, e conto com você na próxima aula. Viu que a pedrada tá chegando, né? Agora, daqui pro final, agora é só pegar a certeira ali para você ser profissional, para você levar mais a sério. E eu vou cada vez mais exigir muito da sua atenção. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!